Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma produção de bolo no pote que eu vou fazer lá pra cantina da minha irmã. Então eu vou começar aqui já fazendo os recheios, já estou batendo a massa que eu tô usando pra fazer o bolo no pote é a minha massa mesmo, porém eu deixo ela um pouco mais maleável, ela não precisa estar tão firme pra ser um bolo alto, não é mesmo? Então eu uso um pouquinho mais de leite do que normalmente, igualzinho, normalmente a receita é 100 ml de leite. No caso, eu uso um pouquinho mais de leite, uns 150 ml de leite, tá bom? Então, eu vou começar aqui fazendo o primeiro recheio. Coloquei aqui 3 caixinhas de leite condensado. Coloquei aqui 3 colheres de maisena. É sobre isso que eu falo pra vocês, sobre acostumar o paladar. Aqui em Arcos, o pessoal é acostumado com recheio de maisena. Sim, gente, aqui o pessoal gosta. É como se fosse recheio de vó, tá? Então, eu vou estar misturando bem esse recheio. Agora, eu vou deixar misturar muito bem aqui. Deixar acabar todos os grãozinhos. E depois, só depois disso que a gente vai acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Agora, eu tô colocando 2 colheres de margarina, tá? Vou adicionar 3 caixinhas de creme de leite. Vou adicionar 1 litro de leite e vou colocar 3 pacotinhos de coco, tá? Esse aqui é um coco ralado. Eu tenho algumas marcas que eu gosto bastante. Esse aqui é a primeira vez que eu tô usando ele, tá? Mas eu vi aqui que os grãozinhos dele, tá vendo? É bem grandinho. Eu gosto de coco ralado assim, com os grãozinhos bem grossinhos, sabe? Agora, já coloquei todos os ingredientes aqui e tá tudo certinho, já misturou bem, só a margarina que, né, como tá tudo gelado, não tá bem misturadinho. Mas já liguei o fogo aqui e agora eu vou deixar aqui a minha panela, tá, mexendo. Como é de leva maisena, gente, eu percebo que precisa mexer um pouco mais rápido do que normalmente eu coloco quando o recheio não leva maisena, tá bom? Agora eu tô fazendo esse recheio aqui. Aqui eu coloquei 5 colheres de chocolate, 50%, 5 leite condensado, 3 cremes de leite, 1,5 litro de leite e coloquei também 4 colheres de maisena. Coloquei 1,5 colher de margarina também, colheres generosas, tá, gente? E ele ficou assim e agora eu estou esperando dar o ponto. Lembrando, gente, que ponto com recheio de maisena, ele é um pouquinho diferente. Eu costumo colocar na bancada e sentir, espero esfriar e sinto a textura dele com o dedo, tá? Pra ver se ele tá mais firmezinho. Pessoal, esse recheio aqui é o de coco. Eu coloquei mais um saquinho de coco, tá? Eu achei que tava com pouco coco e coloquei mais um saquinho aqui, ó. Olha a textura que ele ficou. Aqui ele ainda está morno, na verdade já tá até bem quentinho, tá? Então, aqui ele vai ficar mais firmezinho ainda, tá? Por que que eu dou preferência de ficar mais firmezinho aqui um pouquinho? Ele tá cremoso, ó. Ele tá bem cremoso. Olha como ele tá cremoso, ó. Bem cremoso. Mas eu gosto de ficar firmezinho pra não virar aquela papa, sabe? Tanto da massa do bolo de pote, quanto o recheio. Então, fica bem separadinho pra ficar bem saboroso no nosso bolo de pote. Uma massa já tá assada, bolão aqui, ó. Textura, ó, perfeita do nosso bolo. E já coloquei pra assar a massa de chocolate também. Agora o bolo aqui já está frio, tá, gente? Ó, bem assadinho. E olha que cor, né? Essa receita desse bolo tá aqui no canal, tá? Pode procurar aí na descrição, que sempre fica na descrição do vídeo. Agora eu coloquei todos os potinhos aqui. Eu vou vir aqui fazer ao meio na minha massa e vou preencher todos os potinhos, né? Com a metade da massa. Por quê? São 2 camadas. Uma camada de massa, uma camada de recheio, uma camada de massa e uma camada de recheio, tá? Então, agora eu vou fazer isso. Bora então para a produção, né, gente? Eu vou aí espinicando todo o meu bolo. O bolo de chocolate, gente, ele costuma render mais, porque a gente não precisa tirar a casca, né? Nem a parte de cima, nem as laterais e nem o fundo, porque é tudo escurinho, então não tem problema. Então, sempre a massa de chocolate, ela vai render mais potinhos, tá? Já a massa branca, como a gente tem que remover o fundo, as laterais e a parte de cima para ficar tudo branquinho, uniforme, acaba que rende um pouco menos os bolos de pote, tá bom?
Então, gente, eu fui espinicando aí, coloquei no meu fundo todos a minha massa, tá? Como que eu faço, gente? Eu costumo partir o meu bolo ao meio, tiro a primeira parte e faço todos os fundos. Então, eu sei que aquela quantidade de massa vai dar para me cobrir o resto dos bolinhos, tá? Por quê? Como que eu explico para vocês? Neste caso, gente, como o bolo de pote ele tem 2 camadas de massa e 2 camadas de recheio, então eu sei se eu dividir ao meio, a metade da minha massa vai dar para colocar no fundo de todos os bolos de pote, entendeu? E a outra parte vai dar para fazer a segunda camada de bolinhos, tá? Nesse caso aí, a massa de chocolate eu fiz com o coco e depois que eu coloquei o recheio de coco em cima, eu fui com um pouquinho de coco ralado e joguei em cima dos meus potinhos. Gente, referente aos potinhos, esse potinho que minha irmã usa é o mais simples que tem. Você pode colocar a sua etiqueta, no caso aqui da minha irmã, não tem a necessidade, porque ela faz a entrega dela na escola. Então é para os próprios alunos, então os alunos não compram para levar para casa ou algo assim. Como a gente trabalha aqui, questão de etiqueta, ia ser um desperdício, porque acaba que eles nem iam ver a etiqueta, e são crianças menores e tudo mais. Mas no seu cotidiano aí, você pode olhar um potinho melhor, um potinho, né, mais gourmet, pode colocar sua etiqueta. É muito importante a etiqueta. Aqui é a realidade da loja da minha irmã, tá bom? Agora eu tô fazendo aí o potinho já de bolo de massa branca. Então é a massa branca com recheio de chocolate, que é o recheio de danette, tá? Então eu coloquei o recheio de danette e agora vou com a massa branca. A minha massa sempre tá na descrição, ok, pessoal? E como que eu molho esses bolos no pote? Água, leite e açúcar. Sim, gente, metade de água, a outra metade de leite e açúcar a gosto, para você sentir o sabor que fica legal para você, tá? E aí eu fui molhando todos os meus potinhos, eu vou molhando todos os meus potinhos. Vamos falar sobre rendimento. Pessoal, para fazer todos esses bolos usar as 2 massas que eu fiz, os 2 recheios que eu fiz, ele rendeu 60 potinhos, sobrou um pouquinho de recheio só, tá? Mas a média é essa, rende 60 potinhos de bolo no pote. E a forma que eu coloco, tá vendo como que eu coloco no saco de confeitar? Eu até fiz um novo vídeo para mostrar para vocês. Eu coloco primeiro na lateral e depois no centro. Assim fica bem bonitinho o nosso bolo e fica mostrando o recheio na lateral. E aí eu fui fechando, montando todos os potinhos. O de chocolate, eu coloco aqueles granulados gourmet na parte de cima, aonde que fica bem bonitinho para o cliente ver o granuladinho ali em cima. No caso, a gente coloca no freezer expositor, que é esses assim, tá, gente? Não fica congelado. E olha como fica lindo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Um beijo e até o próximo.